Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer um episódio sobre um tema que vocês amam. A gente ama fazer também, a gente aproveita para se expor, vocês aproveitam para se identificarem. Qual é o tema, né, gente? Como vocês podem ver pelo título. É sério isso? Não acredito. Vamos falar de família, vamos falar de pais e, mais especificamente, sobre pais emocionalmente imaturos. E, gente, de onde que a gente tirou esse tema? Existe um livro chamado Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos: Como se curar de pais que rejeitam ou que são distantes e egoístas. Título de peso, né, Ana Tereza? Nossa, total, esse título já dá gatilho. E bom, gente, assim, só pra dar um contexto pra vocês, né? Esse livro, ele tem uma pesquisa sobre apego infantil e a partir disso, ele define 4 tipos principais de pais que são emocionalmente imaturos. E aí, o que isso significa, né? Que esses pais, eles têm uma propensão alta a gerar sentimentos de insegurança nos filhos. E aí, por mais que cada tipo mine, né, a segurança emocional infantil de muitas formas, todos esses pais, eles se relacionam com seus filhos com uma empatia limitada, digamos assim, com um apoio emocional instável, que a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento, né, de uma criança, e também com uma grande insensibilidade. Vocês vão ver essas características permeando bastante esses tipos que a gente vai descrever aqui para vocês. E é importante a gente falar também que cada tipo existe dentro de um espectro. Então, não pensem assim, num sentido de, só rotular é ou não é, né? Pensem no espectro. Tem um pai que às vezes, ou uma mãe, que vai ser daquele tipo que a gente vai descrever, mas num espectro menor, mais tranquilo, às vezes mais tranquilo de lidar, ou às vezes um pouco maior. É como se vocês pensassem em tons de cinza, né? Tem gente que tá no preto, tem gente que tá no branco, mas normalmente as pessoas estão em tons de cinza. Então, esses pais vão ser as mesmas coisas, né? Talvez eles tenham algumas características, não tenham outras, mas isso não quer dizer que eles não estejam nesse espectro. Exatamente, eles vão estar num grau mais brando ou num grau mais grave, com graus variados, como a gente está falando, né? E mais uma coisa importante a gente falar é que em casos graves dentro desse espectro, né, dos tipos que a gente vai falar, o pai ou a mãe pode ter algum transtorno mental ou até ser um pai ou uma mãe abusivo fisicamente ou sexualmente falando. Então, antes da gente entrar nos tipos, é importante a gente dar esse contexto para vocês. Indo para o primeiro tipo, Ana Tereza, conta pra gente qual é. Então, o primeiro tipo, né, dos 4 pais que a gente vai trazer nesse episódio é os pais dramaticamente emotivos. Como o livro descreve, né? Eu gosto dos nomes que eles dão. Que são pais mais regidos pelos sentimentos. Eles oscilam entre um envolvimento, um sentimentalismo, assim, excessivo e do nada uma frieza abrupta. Então, assim, bem 880. Eles são propensos a uma estabilidade, assim, imprevisibilidade também, que assusta um pouco, né, quando a gente é criança. Quando tem um pai, assim, muito instável, né? Se você não sabe se seu pai vai gritar com você, vai te dar parabéns, vai te abraçar, é muito difícil. Então, assim, são pais que são dominados pela ansiedade, dependem dos outros para se estabilizar. Então, o pai meio que precisa dessa ajuda para se regular emocionalmente. E eles tratam nessas pequenas contrariedades da vida, né? Tipo, fiz uma coisa, fiz outra, assim, como se tudo fosse o fim do mundo. E veem as outras pessoas como salvadoras ou traidoras, né? Como eu falei, 880, ou eu te amo ou eu te odeio. É complicado lidar com pais dramaticamente emotivos. E eu fico pensando aqui num contexto em que a previsibilidade é importante até certo ponto, porque ela dá uma segurança, né? Então, e eu também fico pensando no medo que os filhos desses pais não devem sentir, né? Porque, fico pensando assim, no medo do desconhecido, né? Quando você não vê, quando você entra num quarto e a luz tá apagada e tá um breu, né, a reação inicial provavelmente vai ser um medo porque você não sabe o que tá ali, né? Você não sabe do que você tem que se proteger, você não sabe qual reação você tem que ter, você não sabe pra onde você tem que ir. Então, quando a gente tem as coisas claras e as coisas previsíveis, a gente tem muito mais segurança em relação a gente, ou a pessoa, ou a situação, né? Então, eu fico pensando no nível de insegurança que esses filhos não devem sentir justamente por não ter essa previsibilidade. Gente, não saber se você vai receber um abraço ou um esporro é de causar muita insegurança mesmo, né? E muito desamparo, né? De você saber que não vai ter ninguém ali pra você
quando você precisar. Você não tem essa certeza. E isso deixa muitas marcas, né? De você pensar que você vai ter que se virar sozinho mesmo. E esses pais, né? Eles têm a característica que eles são os mais infantis dos 4 tipos que a gente vai trazer. Até por conta dessa instabilidade emocional. Que, se parar pra pensar, a instabilidade é o que é de mais previsível neles. Que eles vão oscilar. Então, eles dão a impressão que eles precisam ser vigiados e até, tipo, meio que tratados, assim, com mais cuidado, mais cuidadosamente, pra você tomar cuidado pra não desregular aquilo ali. Eu fico até pensando, assim, nesse ponto de que eles são os mais infantis, o quanto que, de fato, eles souberam lidar com as emoções deles, né? Regularem as emoções deles. O que, gente, diz muito sobre maturidade, né? Assim, uma criança provavelmente é muito mais instável emocionalmente do que um adulto, porque, teoricamente, essa criança tá aprendendo a lidar com as próprias emoções. Então, faz sentido. Provavelmente, esses pais não aprenderam a lidar com as emoções, são muito instáveis, e aí, por isso, né, acabam sendo os mais infantis. E é muito interessante você falar isso de infantil, porque na extremidade, né, do espectro, né, pensando nos pais dramaticamente emotivos, digamos assim, se a gente for botar no preto, né, na escala de preto e branco que a gente trouxe, na extremidade, os pais que têm transtornos mentais, eles podem ser psicóticos, eles podem ter bipolaridade ou transtorno de personalidade narcisista ou borderline. E eu acho isso interessante que, normalmente, quando, né, um paciente chega pra mim em consultório ou com transtorno de personalidade narcisista ou borderline, eu vejo muito que o funcionamento daquela pessoa dá até uma impressão que ela é mais nova, até por conta dessa infantilização de como lidar com certas coisas na vida. E às vezes, né, essa emocionalidade, né, desenfreada que alguns pais com transtornos mentais podem ter, pode até levar a tentativas de suicídio ou agressão física aos outros, por eles terem essa dificuldade de lidar com o que eles sentem. E seja qual for a gravidade, né, qual parte da escala de branco a preto, né, que o pai tá, esse tipo de pai tem muita dificuldade para tolerar o estresse e a excitação, né, a desregulação emocional. Então eles perdem esse equilíbrio emocional que normalmente pessoas mais saudáveis têm e perdem o controle do comportamento em situações que adultos maduros conseguiriam administrar e conseguiriam manejar. Mais um ponto aí que a gente vê essa questão da imaturidade, né? Porque tolerância a estresse e a excitação emocional também é algo que, teoricamente, num desenvolvimento saudável, a gente vai desenvolvendo até a gente se tornar adulto, né? E um detalhe muito importante é que se um pai, né, que tá dentro desse espectro, faz uso de substâncias, de drogas lícitas ou ilícitas, né, algumas vezes isso pode deixá-los até mais desequilibrados e mais incapazes de tolerar a frustração, porque a droga, muitas vezes, né, é tipo, tô chateado, tô triste, tô me sentindo mais pra baixo, mais depressivo, vou usar alguma coisinha aqui pra me sentir melhor. Só que no fundo, gente, isso é um tiro no pé, porque você não tá aprendendo a lidar com o que você tá sentindo. Você tá sempre se sentindo bem, por mais que seja de uma forma artificial. Então, na hora do vamos ver que você não tem aquilo ali, será que você aguenta? Seja qual for o grau de autocontrole desses pais, né, que estão mais regidos pela emoção, eles veem o mundo muito em preto e branco, como a Ana Teresa falou, né? Então é 8 ou 80, eles contabilizam tudo, guardam rancor e tem muita manipulação emocional nesses pais também, né? Controle a partir dessas táticas e dessas manipulações emocionais. E acaba, né, que a manipulação emocional pode vir até de, tipo, eles serem impotentes, deles se considerarem vítimas da situação. Olha o que você faz comigo. Não acredito que você tá fazendo isso comigo. Coitado de mim. Você é injusto, você é egoísta, você não me dá valor o suficiente. Cláudia, senta lá. E a vida da família, né, sempre gira em torno do temperamento da pessoa. Então, assim, se a pessoa tá bem, tá todo mundo bem. Se a pessoa tá ali desregulada, a gente chama... Muitas vezes as pessoas falam, fulano tá dando um show, tá querendo chamar atenção. A gente chama isso de a pessoa estar desregulada emocionalmente. E não surpreende, né, também que a sensação que a família tem por estar perto desse familiar que é emocionalmente, dramaticamente emotivo, é que a pessoa esteja pisando em ovos. Porque, de fato, você tá, assim. Porque interagir com as pessoas, gente, você vai se frustrar. Talvez você não concorde com alguma coisa que alguém falou. Talvez alguém faça alguma coisa que você não gostou e você vai ter que saber lidar. E se você não tolera nenhum grau de frustração, o tempo inteiro a pessoa vai estar com medo de desregular emocionalmente. Sim, e um ponto muito importante que eu acho até, assim, importante de vocês saberem, porque é bem preocupante e a gente tem que ficar muito atento a isso, é que quando esses pais
entram em crise, digamos assim, ou estão muito desregulados, né? Quando eles colapsam, digamos assim, geralmente eles arrastam os filhos deles para essa crise. Então eu fico pensando muito nesse conceito de fronteiras, né? De limites pessoais. É como se não existisse. Então, esses pais são realmente o centro. E não tem, segundo eles, né, uma diferenciação clara entre eles e os filhos, por exemplo, ou eles e o resto da família. Se eles estão em crise, todo mundo tem que estar em crise junto. E aí os filhos provavelmente vivenciam junto deles o desespero, a raiva e todo esse sentimento em toda a sua intensidade, né? Assim, não existe um limite entre eu e ele, né? E que muitas vezes os filhos terapeutas, não necessariamente psicólogos, mas filhos terapeutas no sentido daqueles filhos mediadores, aqueles filhos que ficam muito nesse lugar de ser o ouvinte do pai e da mãe, de acalmar, de acolher, né? De acabar entrando demais, assim. O que, gente, num geral, acaba só reforçando esse comportamento, né? Porque essas pessoas não estão aprendendo a lidarem com as próprias emoções, mesmo adultas. E uma característica muito comum de crianças, né, de filhos desses pais dramaticamente emotivos, são crianças que aprendem a se submeter aos desejos das pessoas, né, serem passivos. Então, assim, como você tá o tempo inteiro tendo que ficar à mercê de como seu pai se sente, você também fica um pouco à mercê de como as outras pessoas da sua vida também te tratam e se sentem. Então, você também acaba crescendo, né, porque você tá num ambiente muito instável. Só que, assim, gente, criança é inteligente. Vocês acham que não é, mas criança é. Então, cresce, né, aprendendo a prever as instabilidades emocionais da mãe ou do pai, né, de quem é o cuidador. E elas podem ficar excessivamente atentas aos sentimentos e flutuação de humor das outras pessoas. Isso é muito prejudicial, porque o tempo inteiro você tá ali atento demais a como o outro tá se sentindo, como o outro tá. É muito foco no outro, de agradar o outro. E aí, como é que fica você, né? Tô pensando aqui nos bonzinhos e nas boazinhas, né, Ana Tereza? Sim, ó, quem quiser ver o nosso aí episódio da Síndrome da Boazinha, porque... Capaz de terem sido filhos desses pais. Então, uma forma também, né, de identificar esses pais é que normalmente as pessoas ficam nervosas perto de pais, não, né, mas de pessoas dramaticamente emotivas. Porque as emoções se intensificam muito rápido e é um pouco amedrontador, assim, você vê alguém desequilibrado. Alguém que uma hora tá bem e outra hora tá explodindo com você. Então, uma dica, assim, tipo, não é só isso, né, mas é uma dica pra você tentar identificar. E bora de segundo tipo, então? Bora. Vamos para os pais compulsivos. Quem são esses pais? Queridos ouvintes, esses são pais que seguem metas sem parar e estão sempre muito ocupados. Eles não param de tentar aperfeiçoar tudo, são muito perfeccionistas. Inclusive, não só em relação a eles mesmos, mas em relação às outras pessoas. E por mais que eles raramente façam uma pausa longa o suficiente para ter uma verdadeira empatia, assim, uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar dos filhos, eles são controladores e intrusivos quando se trata de comandar a vida desses filhos. Então eu fico pensando, as palavras a gente usou aqui, né? Seguir metas, Não parar de tentar aperfeiçoar, comandar a vida das pessoas. eu fico pensando muito naqueles pais que tratam os filhos como se fossem funcionários, sabe? De ter ali... Ai, péssimo. Praticamente montam um currículo para os filhos e, bom, a vida é só cumprir aquele checklist daquelas metas e não só cumprir, né, mas cumprir de uma forma perfeita. Então, esses pais compulsivos, eles são o tipo que aparenta ser o mais normal, digamos assim, né? Por mais que eles se envolvam demais na vida dos filhos. Eu fico pensando, porque a gente tem essa noção, né, ainda muito cultural, de que é normal os pais serem excessivamente controladores, é que eles se envolvam demais na vida dos filhos. E, gente, só vamos lembrar, não é pra ser 8 ou 80, não, tá? Não é que os pais não têm que ter um mínimo de noção do que os filhos estão fazendo, ou contato com a vida dos filhos, enfim, ou que não deem algum tipo de orientação e direcionamento. Gente, claro que isso faz parte, né? Só que existe ainda, pelo menos na minha visão, uma subestimação, digamos assim, do nível que os pais podem chegar em relação a isso. Às vezes num nível tóxico ou abusivo, mas que, como é normal que os pais, né, tenham algum tipo de controle, acaba passando mais despercebido. Eu acho que entra muito um plano de fundo, tipo, tô fazendo isso pra te ajudar, tô fazendo isso porque eu me importo com você. Só que, na verdade, o pai quer fazer por você, da maneira que ele quer, porque ele não quer que você faça de uma maneira que não seja dele. Então, acaba que vem com esse papo, né, de tipo, tô aqui pra te ajudar, tô aqui porque eu quero te ver bem, tô aqui porque eu quero que você melhore, mas no fundo, isso é controle e isso é
invasivo, isso é intrusivo. E qual é o grande pulo do gato em relação a isso, né, Ana Teresa? Que muitas vezes os pais fazem isso visando, por exemplo, o crescimento e o desenvolvimento dos filhos, que tá fazendo por eles, tá fazendo, né, pra ajudar eles cumprirem as metas deles. Mas o que acontece, gente? Se o pai ou a mãe tá fazendo pelo filho, eu tô falando assim, realmente botando a mão na massa e focando sempre em resolver as coisas pelos filhos, que é uma característica desses pais, não existe um espaço para os próprios filhos desenvolverem as ferramentas e as características e a disciplina, a organização. Aí a gente pode listar 1000 coisas necessárias para que as coisas sejam feitas. Porque tem sempre alguém fazendo alguma coisa por eles, né? Então a gente pode ver, né, que os filhos desses pais, eles normalmente têm problemas de iniciativa e de autocontrole. Porque já que sempre os pais estão tomando a iniciativa, como é que o filho vai aprender a começar alguma coisa, né? E até se autocontrolar, que eu acho que também esbarra um pouco numa disciplina, assim, no sentido de tem alguém sempre fazendo por você, como é que você vai aprender a controlar os seus impulsos? Porque, gente, assim, fazer as coisas, né? Por exemplo, trabalhar nem sempre é legal. E você precisa estar fazendo coisas que você não gosta. E quando tem sempre alguém fazendo isso pra você, será que você tá aprendendo também a se regular? Exatamente. E aí é bem paradoxal isso, né? Porque esses pais, eles ficam muito envolvidos e empenhados, né? Então, eles estão ali muito focados em dar pelos filhos, em fazer pelos filhos, né? Mas o que acontece? Frequentemente, eles podem acabar fazendo os filhos deles se sentirem desmotivados ou até deprimidos. Porque é muito contraditório, né, gente? É muito contraditório exigir algo, exigir esse perfeccionismo e, ao mesmo tempo, fazer por essa pessoa que você tá exigindo. E aí esse filho não consegue fazer. Então, assim, vira toda uma confusão em que esses filhos podem acabar se sentindo dessa forma, né? Muito desmotivados. Por esses diferentes vieses. Primeiro, porque tem alguém fazendo por mim. E segundo, porque tem alguém me cobrando muito além do que eu consigo, né? Então, esses sentimentos podem acabar aparecendo muito também. Se a gente olhar de maneira mais minuciosa, né, mais atenta, é possível a gente conseguir identificar essa imaturidade emocional. Se você ainda não entendeu o que a gente está tentando criar como problema aqui no podcast, né? Que fica evidente, né, que os pais, eles esperam que todos valorizem e queiram as mesmas coisas do que eles. Isso é até um pouco infantil, né? Eu gosto de rosa, então todo mundo tem que gostar de rosa. Então, o seu egocentrismo excessivo se manifesta como uma convicção de que eles sabem o que é bom para os outros. Então, isso é o ponto, é o quê da imaturidade deles que tá como plano de fundo que normalmente a gente não consegue ver. Então, esses pais, né, no fundo, eles têm um nível de insegurança alto, não se sentem conscientes disso, então eles preferem fingir que tá tudo certo, que eles têm resposta pra tudo, que tá tudo dentro do controle. Eu acho que pra entender esses pais, né, a gente tem que falar muito sobre controle. E que eles já têm a resposta pra tudo. Em vez de aceitar que os interesses, os caminhos de vida dos filhos dele podem ser diferentes, né? Então eles só elogiam quando os filhos tomam os caminhos que eles querem, que eles seletivamente, né, pressionam pelos filhos tomarem essas decisões. Isso é muito importante. Estrelinhas para esse ponto, porque é bem isso, né? Quando vocês percebem os pais de vocês, né, apoiando alguma coisa muito específica, assim, apoiando determinadas coisas muito específicas, ou se oferecendo para ajudar em coisas específicas, elogiando coisas específicas. Um parênteses muito importante, a gente tá sempre falando dentro do bom senso, né, gente? Óbvio que se a gente chegar pros nossos pais e a gente falar que a gente vai cometer um crime, eles não vão apoiar, mas assim, sei lá, tô compartilhando aqui meus sonhos, já tô na dúvida entre 3 faculdades, sei lá, digamos que uma é menos tradicional e 2 outras são mais tradicionais, né, e mais dentro do que esse pai compulsivo tá avisando pra mim. Se vocês perceberem que os pais de vocês, eles estão focando em oferecer ajuda, em elogiar, em apoiar de forma bem seletiva algumas coisas em detrimento de outras, muito provavelmente eles são compulsivos, assim. Isso é uma característica, né, dos pais compulsivos, de não aceitar os interesses e os caminhos e a individualidade, né, dos próprios filhos de tomar essas decisões, embora às vezes eles não concordem, porque realmente não é papel deles concordar, né. E aí, como a Ana Teresa falou, eles acabam elogiando de forma seletiva, assim, e pressionando, às vezes, pra um comentário ou outro, né. E muitas vezes sempre aquele discurso final. Não, mas quem sabe disso é você. Quem tem as rédeas da sua própria vida, quem toma as decisões é você. Eu apoio tudo, mas né, aquela faculdade é bem complicado. Então,
Às vezes é muito por baixo dos panos mesmo. Em contrapartida, gente, esses pais compulsivos, eles geralmente cresceram em ambiente emocional difícil mesmo. Talvez até eles foram criados pelos pais dramaticamente emotivos, né? A gente não sabe. Então, eles aprenderam a se virar por conta própria, em vez de contar com apoio e pedir ajuda. Eles frequentemente, né, alcançaram êxito, eles foram bem-sucedidos, né, não procurando ajuda de ninguém, e se orgulham de serem independentes. Então, é muito difícil, né, a gente problematizar esse estilo parental, sendo que eles não veem isso como um problema. E eu fico pensando nisso, né? Assim, é como se eles desenvolveram uma forma tão boa de fazer as coisas e que dá tão certo quando eles fazem, que de forma não consciente, na maioria das vezes, gente, é isso, né? Óbvio que eles vão querer continuar colocando isso em prática. Até, às vezes, por temer que os próprios filhos não vão ter sucesso naquilo que eles querem, né? Mas esse é o pulo do gato. Eles não conseguem oferecer uma aceitação incondicional, que seria talvez uma base segura para os filhos terem esse sucesso, né? Então eles tentam dar o sucesso para os filhos por outro caminho, né? Não pela aceitação e o apoio genuíno, mas pela ação, né? De fazer pelos filhos. Tudo com esse medo. Pelo controle. Muito bom, ótima palavra. Pelo controle de que eles mesmos conseguiriam, né? Enfim, muito por esse medo dos filhos não terem sucesso. Então, assim, seja por propósito ou não, né? Acredito que é meio inconsciente, né? Os pais compulsivos, eles fazem os filhos se sentirem constantemente avaliados. E esse tipo de supervisão excessiva, né, frequentemente acaba irritando as crianças, né, os filhos, a ponto deles desistirem de pedir ajuda para outros adultos para qualquer outra coisa. Em consequência, na vida adulta, né, quando eles crescerem, eles podem ser resistentes a se conectar com potenciais mentores, pessoas para saber orientar, para saber ajudar. Então, acaba que esse pai, ele fica um pouco fora de sincronia com a experiência da criança, porque ele não se adapta às necessidades dela e impulsiona para o que eles acham que ela deveria estar fazendo. E isso tem consequência, né? As crianças de pais compulsivos sempre sentem que deveriam estar fazendo mais ou estar fazendo algo diferente do que elas estão fazendo, porque não teve aquela aceitação incondicional lá atrás, de tipo, independente do que você fizer, eu tô aqui, eu tô te apoiando. Não, é tipo, se você não fizer isso, você tá errado. Eu ouvi uma supervisão, né? Uma frase que, nossa, pra mim, mudou muito a chave em relação a isso, quando a gente fala dos pais suprirem as necessidades dos filhos, né? De que, na maioria das vezes, os pais, quando eles estão fazendo algo para suprir a necessidade dos filhos, eles fazem a respeito do que eles acham que é a necessidade do filho ou da filha, ou de qual era a necessidade deles quando eles eram criança e que eles não tiveram. Então, no geral, são essas duas coisas, e não a resposta, entre mil aspas, certa, né? De realmente entender qual é a necessidade daquela criança, daquela pessoa que tá ali, né? Como a Teresa falou, esses pais não se adaptam exatamente a isso, às necessidades daquela criança. Ficam muito mais focados no que eles acham que é necessidade, ou que eles querem que seja necessidade, ou até muitas vezes deles suprirem as próprias necessidades de forma inconsciente, né? Achando que o filho ou a filha vai ter a mesma necessidade que eles tiveram quando eles eram crianças. E, gente, são pessoas diferentes, necessidades diferentes. Então, agora a gente vai pro terceiro tipo de pai, que são os pais passivos. E, gente, esse pai aqui também, eu acho que a gente vai problematizar. Algumas pessoas talvez entendam, outras talvez não. Isso foi algo até que eu trabalhei em terapia pessoalmente, assim, de entender que passividade também é uma forma de agressão. A gente vai explicar um pouco o porquê. Os pais passivos, né, eles têm a mentalidade disciplente, assim, eles evitam conflitos. Então, obviamente, eles são os menos nocivos, porque os outros dois pais, né, as emoções deles vão pra fora. Um tá tentando controlar os filhos, os filhos estão à mercê do que o pai sente. Nesse, não. Eles não oscilam assim tanto emocionalmente. Eles evitam mais as emoções, né? Eles evitam conflitos. Então, eles são menos nocivos que os outros tipos, né? De todos os 4 que a gente vai listar aqui, eles são os menos nocivos, mas eles têm efeitos negativos, porque eles cedem ao comando do parceiro dominante. Então, se eles são passivos, tem alguém ditando as regras. E, normalmente, eles estão sendo submissos a essas regras. E eles fazem até vista grossa para abusos e negligências. Então, eles são passivos diante de ver os filhos sofrendo abuso e negligência. E eles levam a vida minimizando os problemas e sendo submissos. Então, para você continuar com um parceiro que é dominante, que é abusivo, você tem que minimizar o efeito que esse parceiro tem em você e nos seus filhos. Aqui nós vamos falar hoje sobre trauma. Exatamente, mas aí é esse ponto que você trouxe bem no início, né, Ana Teresa? De que, no geral, a gente não tende a problematizar as pessoas ou os pais passivos,
porque eles, teoricamente, não estão fazendo nada de errado ali diretamente, não estão cometendo nenhuma agressão, enfim, nem nada nesse sentido. Mas esse é o ponto que vocês têm que prestar atenção, que a Ana Teresa falou, que também leva pra vida, assim. Se você é passivo diante de uma agressão, ou de um abuso, ou de um maltrato, ou qualquer coisa nesse sentido, intencionalmente ou não, você acaba sendo conivente com isso. E quando você tá num ambiente familiar de pai e mãe, ou pai, mãe, enfim, dos pais, né? E as crianças têm uma estrutura de poder ali em jogo, né? E acaba sendo responsabilidade de um desses pais intervir em caso de abuso ou de qualquer coisa, enfim, que seja prejudicial para a criança, né? Então a gente precisa sim problematizar também os pais passivos, porque mesmo que não intencionalmente, eles acabam sendo coniventes. E, gente, é uma estrutura de poder. Uma criança não vai ter o poder e a força, às vezes, para se defender. Então, é muito necessário uma reação, né, e uma ação ativa de um dos pais numa situação de abuso. E acaba que os pais passivos acabam sendo coniventes, muitas vezes. Sim, e os pais passivos, né, eles têm esse traço de eles sempre se juntarem com outros tipos de pais mais emocionalmente imaturos, mais intensos, né? Então não é tão comum um passivo juntar com um passivo, né? Um passivo é juntar com os outros tipos que a gente tá listando aqui, né? E faz sentido porque pessoas de níveis emocionais semelhantes se atraem. Então, assim, se a gente tá falando de maturidade, os imaturos se atraem, os maduros se atraem, né, gente? Então, isso faz sentido. E em comparação a todos os outros tipos, né, os pais passivos, eles parecem ser mais disponíveis emocionalmente, mas até certo ponto. Quando as coisas ficam intensas demais, eles se tornam passivos, eles desligam emocionalmente e escondem a cabeça na areia, né? O livro colocou dessa forma, mas eu achei interessante. Então, assim, o circo começa a pegar fogo, eles se ausentam. E, muitas vezes, na hora que o circo pega fogo, é na hora que você precisa se posicionar. Então, eles não dão limites reais, nem orientação para ajudar os filhos a se guiarem pelo mundo. Então, eles amam você, mas eles não te ajudam. Então, assim, filho, faz o que você quiser. Mas, gente, quando você cresce, você precisa de estrutura, você precisa de orientação. Não é que nem 880, por exemplo. Eu acho que o 80 seria o outro tipo de pai. Mas o pai passivo é o 8. E você precisa muitas vezes falar, filho, não faz isso. Filho, vamos pensar nisso daqui. Filho, repensa nessa consequência aqui. É, né? E, assim, é interessante porque a gente tá falando de não problematizar, mas a realidade é que os pais passivos, eles são tão imaturos e egoístas quanto os outros tipos. Mas, por conta desse jeito flexível e brincalhão, eles são mais amados, ou não são problematizados. E é até interessante a gente falar disso, deles serem os mais amados, né? Porque, frequentemente, eles são os favoritos das crianças. E que até podem ter alguma empatia por essas crianças, desde que isso não atrapalhe as próprias necessidades desses pais passivos. Mas eu fico pensando também o quanto que essa passividade não é uma necessidade de ser amado, né? De ser gostado e de não ter uma desaprovação. Assim, não acho que é só isso, né? Talvez a própria dificuldade, como você estava falando agora, de lidar com situações mais difíceis, de lidar com situações e emoções desconfortáveis, né? Mas essa questão deles serem passivos e serem favoritos, geralmente, acho que faz muito sentido também, né? Até porque, gente, criança não gosta de levar bronca. Criança não gosta de receber limite. Então, obviamente, se elas se depararem com alguém que não dá limite, que não dá bronca e tem muita dificuldade de desempenhar esse papel, muito provável que vai ser o favorito, né? E reforçando mais uma vez o que a Ana Teresa acabou de falar, gente. Não é sobre 880, por exemplo. Os compulsivos que a gente acabou de falar, talvez sejam 80 dessa função do pai e da mãe, né? Assim, de excesso controle, de excesso cuidado, às vezes até, né? Que tá travestido de controle. E esse é o 8, né? Esse é o outro espectro, de que tem isso de menos. Então, a gente vai estar sempre problematizando, gente, e o caminho do meio, o equilíbrio, geralmente é o saudável. Então, os filhos, né, desses pais passivos, eles meio que já entenderam que eles não podem esperar e nem pedir muita ajuda a esses pais, porque eles sabem que não vão receber, né? Embora os pais passivos, frequentemente, né, eles apreciem os filhos, se divirtam com eles e façam com que esses filhos se sintam especiais, os filhos sentem que eles não estão realmente ali de maneira essencial, sabe? Quando o bicho pega, eles sabem que esses pais não vão estar ali. É aquele pai pra diversão, mas não é aquele pai pra você contar. Assim, esses pais, né, eles são famosos por fazer vista grossa para situações danosas aos filhos. E as crianças têm que se defender sozinhas. Eu fico, por exemplo, até pensando numa situação de bullying, né? Isso algumas vezes pode deixar alguns pais, assim,
pé da vida, sabe? Super irritados. E esses pais devem falar, nossa, filho, que chato. Não sabe como intervir. Tipo assim, se vira com o seu problema. Eu não sou muito boa com frases motivacionais, mas vamos lá. Vocês que lutem. O que acontece, né, gente? Esses pais passivos, eles frequentemente aprenderam na infância a ficar longe da linha de tiro, né? Longe do tiroteio. Mantendo a discrição e sempre sendo passivo diante de personalidades fortes. Então, muito provavelmente, ele já vem de uma família do qual essa foi a maneira que ele encontrou meio que pra sobreviver. Então, provavelmente, ele já tinha um pai ou uma mãe ou um cuidador de uma personalidade mais forte que ele teve que ser passivo pra conseguir enfrentar a situação. E aí, o que acontece, né? Como adultos, é como se eles não conseguem compreender que a missão deles ali como pais não seja só se divertir com os filhos, mas proteger eles também, educar, por exemplo. Acho que é a base do pai, né? Educar os filhos. E acaba que eles entram numa espécie de transe, assim, durante os piores momentos. Como a Ana Teresa falou, né? Eles se retiram da situação, eles se retraem ou achando outras maneiras passivas de passar pela situação difícil, né? E aí também, como a Ana Teresa falou, além disso, acabam abandonando os filhos quando a situação fica difícil. E uma coisa, assim, um pouco triste em relação a esses pais, né? Porque eles abandonam os filhos quando a situação se agrava, mas esses pais podem chegar até a abandonar a família, já que eles não conseguem lidar com o conflito. Quando entra numa situação que fica o tempo inteiro conflito na família, eles não sabem lidar, gente. Eles se retiram dessas situações. Então, eles podem acabar abandonando a família, indo fazer outra família, ou tendo uma vida do qual eles consideram mais felizes, porque eles não sabem lidar com conflito. E aí entra a questão, né, de que eles são egoístas também, de uma outra forma. Eu fico pensando na capacidade desses pais de terem algo na vida deles a longo prazo, assim, independente de uma família, um trabalho, ou o que for, né? Porque, gente, conflito existe na vida, faz parte, né? Então, ficar fugindo disso é realmente ficar pulando de galho em galho. Porque acaba que se você não consegue lidar com passividade, eles caem fora. Mas se tiver conflito na vida deles que eles podem lidar com a passividade deles, eles vão levando, né? E as crianças que adoram um pai ou uma mãe ou um cuidador que é passivo, eles podem se tornar adultos que dão justificativa para comportamento negligente. Então, mas fulaninho não fez nada. Mas ele deveria ter feito? Sim, gente, deveria ter feito. Sabe? Então você começa a passar pano pra negligência. Provavelmente, né, na infância, eles acreditavam que não havia nada melhor para se fazer ou melhorar a situação, que o pai ou a mãe passivo realmente era impotente. Então você cria um pouco esse imaginário do tipo, minha mãe tá me batendo, mas o meu pai é passivo, mas eu acho que ele não tinha nada o que fazer. A minha mãe era assim, meu pai não deveria fazer nada em relação a isso. na verdade, seu pai era o adulto e ele sim poderia ter te defendido. Ele escolheu só não fazer. E eu fico pensando na confusão que esses filhos sentem, né? Com a ideia de que o pai ou a mãe, que na cabeça deles a princípio era maravilhoso ou maravilhosa, que na verdade eles tinham uma responsabilidade de se posicionar, né? E que eles foram coniventes. E quando a gente tá falando, né? Quando tem uma situação de abuso, como é que não deve ser para esses filhos se darem conta de que acabou que esses pais também contribuíram para ele ser machucado, né? De alguma forma, enfim, para alguma dor. Só que não de uma forma direta, talvez, ou tão clara. Então, no fundo, né? As crianças, né? Que foram criadas por pais passivos, elas nunca consideram que os pais tinham o dever de colocar o bem-estar emocional deles, né, como filhos, no mesmo pé de igualdade que os próprios interesses deles. Então, assim, o pai tinha interesse de não entrar em conflito, mas isso deveria estar no mesmo pé de igualdade do bem-estar do próprio filho. E não, o bem-estar do pai está em primeiro lugar em relação a abusos, maus tratos, negligências em relação ao filho. E só pra fechar esse tipo, caso não tenha ficado claro pra vocês, gente, quando a gente fala do bem-estar do pai ser beneficiado nesse sentido, é porque provavelmente para esses pais passivos é muito desconfortável, gera um mal-estar mesmo lidar com situações agradáveis, lidar com conflitos, se posicionar. E aí eles preferem manter a passividade, então eles optam pelo bem-estar dele em detrimento dos filhos, né? É só pra deixar isso bem claro. Mas então vamos pro quarto tipo, que são os pais rejeitadores. Segundo eu, Ana Teresa, provavelmente, talvez se a gente tivesse que escolher algum que seja pior, assim, pior no sentido de mais danoso, né? A gente acha que seriam os pais rejeitadores. O que são esses pais, né? Eles têm vários comportamentos que deixam uma dúvida pros filhos sobre a motivação deles de formar uma família. Esse comportamento ele pode ser brando ou pode ser grave, mas o que acontece é que esses pais não gostam de intimidade emocional. Assim, não sabem lidar mesmo, gente, com essa intimidade emocional. E tem comportamentos, assim, de que mostram que claramente eles não querem ser incomodados pelas crianças. Então, a tolerância desses pais com as necessidades alheias é praticamente nula. E as interações consistem em
em dar ordens, explodir, se isolar, né, dessa vida com a família. E algum dos comportamentos mais brandos desses pais podem ser, por exemplo, em atividades da família que são mais estereotipadas, assim, sabe? Então, aquelas atividades que o mundo e a sociedade veem como lindas para as famílias. Aí, obviamente, esses pais vão participar, né, pra manter essa imagem. Mas eles mantêm, assim, de forma genuína, na verdade, pouca proximidade e pouco envolvimento real afetivo com a família e com os filhos, né? E acima de tudo, na verdade, eles querem ficar em paz pra fazer as próprias coisas. E aí, trazendo mais algumas características, né? Esses pais rejeitadores, eles parecem ter um muro em volta deles, assim. Então, realmente, é muita dificuldade deles serem acessados nesse nível mais profundo, né? Eles não querem perder tempo com os filhos, parecem mais felizes quando os filhos deixam eles em paz, né? Ou fazem só o que eles querem, pronto, acabou. Então é como se, na verdade, esses pais... Eu fico pensando nos pais que tiveram filhos sem querer. Me passa muito aqueles pais sem paciência. Não tem paciência pra ser filho, não tem para ter filho, não tem paciência pra ser pai, né? E os filhos, né, que têm esses pais, eles sentem que os pais, eles ficariam melhor se eles não existissem. E o comportamento irritadiço, né, desses pais rejeitadores ensina para os filhos que eles fiquem longe. Se a gente for pensar numa metáfora, né, tipo, como se alguém estivesse descrevendo como é ter um pai rejeitador, é como se você estivesse correndo em direção a uma porta e a pessoa vai bater na sua cara quando você estiver chegando. Nossa. Então, essa é a sensação de você ter um pai rejeitador. E, gente, assim, a criança, né, quando ela quer atenção, ela faz alguma coisa, né, pra chamar atenção. Ela tenta atrair alguma interação ali, alguma atenção, ou algum afeto, algo nesse sentido. E esses pais rejeitadores, gente, eles rejeitam essa tentativa, assim. Finge que não vê, ou reclama, ou já, assim, bate a porta mesmo, né, na cara de não tem espaço mesmo pra isso. E se eles são pressionados a responder essa interação, eles podem até ficar com raiva, podem acabar tendo comportamentos abusivos e, em casos mais graves, né, dessa falta de paciência que a Ana Teresa falou, eles podem até fazer alguma violência física, né? Aqueles pais que dão tapas nos filhos, enfim, alguma coisa do tipo. De uma reação muito irritada, de muita raiva, né? De não saber lidar com a frustração ali, de não querer dar atenção, mas tá sendo exigido atenção, né? E faz sentido que esses pais, eles sejam os menos empáticos entre os 4 tipos, né? Eles, como a gente estava falando, eles têm esse muro, têm uma dificuldade muito grande de ter essa intimidade emocional, né? Pra você conseguir, assim, empatia é um comportamento e um movimento de bastante contato emocional, né? Se você não tem isso, claramente você vai ter mais dificuldade de ser empático. Então, você ter um pai assim, né, que rege a casa, a vida da família, né, em torno dos próprios desejos, né, é meio sem paciência, né, para as outras pessoas. Tudo gira em torno dele, né, a família meio instintivamente, né, faz tudo em torno para não incomodar essa pessoa. Não é à toa que, assim, os filhos de pais assim têm vontade de pedir desculpa por existir, né, porque praticamente é isso. E as crianças que têm esses pais tóxicos nesse grau, elas passam, como a Andresa estava falando, né, a se considerarem pessoas incômodas, pessoas irritantes. Então elas podem desistir facilmente, né? Em contrapartida que crianças mais seguras, elas provavelmente vão continuar pedindo ou reclamando para quererem o que elas desejam, né? Então é como se essas crianças não se sentissem dignas de pedir por atenção e de clamar ali, né, por aquele afeto que teoricamente os pais deveriam dar, né? E isso certamente tem consequências no futuro, porque aí na vida adulta, como eu tava falando, né, essas crianças rejeitadas, elas vão ter dificuldade de pedir o que elas precisam. E, gente, assim, pensando em todos os 4 tipos, né, que a gente trouxe, é legal vocês terem em mente que alguns dos pais, eles podem ser mesclas de tipos, assim. Embora a maioria vai se enquadrar em uma dessas 4 categorias que a gente trouxe, qualquer um pode ficar propenso a ter comportamentos que talvez se encaixem em outro tipo, quando tá sob estresse, sob situações um pouco mais graves que ativam mais gatilhos. Então, é possível perceber um ponto em comum nas descrições, assim, dos pais, de se misturar, mas nenhum do tipo, né, eu acho que o ponto central é que nenhum dos tipos é capaz de agir conscientemente de maneira que faria uma criança se sentir segura e amada.
nada num relacionamento. Então, cada tipo tem um jeito único de falhar. Essa é a moral da história. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. E só uma coisa importante de falar, gente, é que, obviamente, não vou falar que a intenção de ninguém é ferir, né, nada do tipo, como se não existissem pessoas ruins no mundo, né, mas assim, num geral, esses pais, eles não têm a menor consciência desse comportamento e também não têm a menor ideia de como mudar, gente. E provavelmente eles desenvolveram essa forma de ser e de serem pais porque eles também tiveram as vivências deles com os pais deles. A gente sempre fala isso, né? É uma transmissão, assim, uma linha de comportamento, desaprendizagem, coisa que a gente vai desenvolvendo mesmo ao longo das nossas experiências com os nossos pais e os nossos pais com os pais deles e por aí vai. Então esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, vão lá comentar nas nossas redes sociais. A gente tá no @podcast Psicologia Sincera. E se vocês, por acaso, mexeu muito alguma coisa que a gente falou aqui ou tá te fazendo mal, eu e a Ana Luísa estamos aqui disponíveis pra você. Eu tô com a agenda aberta. Se vocês quiserem indicação, a Ana Luísa também tá disponível pra ajudar. O importante é que vocês não deixem de pedir ajuda e receber essa ajuda, porque nem sempre lidar com tudo isso que a gente tá trazendo hoje é muito bom. Assim, é fácil lidar sozinho, né? Se vocês também curtiram esse episódio, compartilha aí com seus amigos, marca a gente. Não deixa de seguir aqui o podcast na sua plataforma de áudio preferida e classificar a gente, né, com 5 estrelinhas. E se vocês também quiserem saber o que eu e a Ana Tereza estamos falando nas nossas vidas profissionais, pessoais, para além do podcast, vocês podem me seguir em @psicóloga Ana Luísa Braz e Ana Tereza no @Ana Tereza Cavalcante. E, bom, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, assim como o Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E o Instagram deles também vai estar aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram dar uma conferida aí no trabalho desses profissionais maravilhosos que fazem parte também do Psicologia Sincera. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Aqui nós vamos falar hoje sobre trauma, como o cérebro reage ao trauma. Mas o que é trauma? Isso é trauma. Trauma, isso também é um trauma, né? Em trauma, tudo isso a gente pode classificar como trauma.